Concurso da Polícia Civil de São Paulo, 3.500 vagas, a banca já está definida e neste vídeo eu quero dar algumas orientações de estudo para você que quer garantir a sua vaga no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Eu sou a professora Eliane Vieira, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa o seu like porque o vídeo de hoje tem bastante, mas assim, é uma oportunidade, na verdade, para você que está buscando a estabilidade, para você que gosta dessa carreira policial e você quer de fato entrar para esta área. Então eu vou mostrar aqui para você tudo que você precisa saber para você começar a estudar do jeito certo, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar? Primeira coisa, qual é essa banca organizadora? Bom, banca VUNESP, e você deve ficar bastante feliz, sabe por quê? Pelo menos em língua portuguesa, porque o meu foco aqui é língua portuguesa. A VUNESP é muito previsível, bastante previsível em relação à língua portuguesa, aos modelos de questões, enfim, ela é bastante previsível. Então, foi uma boa escolha e assim, não há muita novidade em relação a essa escolha, porque a VUNESP já tem esse perfil de organizar os concursos de São Paulo. Portanto, banca VUNESP aqui, também esse concurso é um concurso relativamente grande, então a banca aqui foi uma ótima escolha. Eu vou dizer para você daqui a pouco quais são as matérias que você deve priorizar de língua portuguesa para começar a estudar logo para este concurso. Lembrando que no momento que eu estou gravando este vídeo, o edital ainda não foi publicado. Porém, como eu tenho uma vasta experiência na banca VUNESP, eu vou dizer para você quais são as matérias que você precisa estudar. Então, comece sempre por essas. Mas daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre essas matérias, tudo bem? Em relação ao edital, Eliane, quando esse edital vai ser publicado? A expectativa é de que a publicação do edital aqui, ó, seja em junho ou julho, e está bastante perto. Se for em julho, a gente tem aí um mês, 2 meses, mais ou menos, um mês e pouquinho mais ou menos, então já é um período que você deve aproveitar para você começar a estudar logo, caso você ainda não esteja estudando, tudo bem? Então, a expectativa de publicação do edital é exatamente para os meses de junho ou julho. Depois disso, vamos falar do número de vagas. Bom, são 3.500 vagas para este concurso, mas essas vagas, obviamente, elas estarão distribuídas. Eu vou dizer aqui para você como é que vai ser a distribuição dessas vagas. Por exemplo, ó, para escrivão de polícia serão 1.333 vagas, somente para o cargo de escrivão de polícia. E para investigador, tá aqui, ó, investigador de polícia, 1.250 vagas. Uma dessas vagas, uma dessas 3.500 vagas aqui, é claro que pode ser sua, mas óbvio, você vai precisar estudar, se dedicar, enfim, focar aí toda a sua energia neste concurso. Tem vaga para delegado? Tem, ó, 552 vagas para delegado. Também para médico legista, ó, 116 vagas. E perito criminal, 249 vagas. Então, essas 3.500 vagas aqui, ó, estão distribuídas desta maneira. É só você decidir aqui para qual você vai concorrer, tudo bem? Então, lembrando que para escrivão de polícia é o que tem o maior número de vagas. E em relação ao salário? Bom, em relação ao salário, eles estão negociando um reajuste, mas estes salários aqui que eu estou mostrando é o salário, obviamente, sem reajuste, é o salário que está sendo praticado atualmente. Para delegado, 12.500, ou melhor, R$ 458,98. É bastante coisa, então R$ 12.500 quase para delegado. Esse é o salário atualmente. E para médico legista, R$ 10.439,92. Para perito criminal, R$ 10.439,92. A mesma coisa, o mesmo salário do médico legista. E para investigador e escrivão, R$ 4.717,42. Aí vamos pegar aqui o seguinte, digamos que você faça aqui, ó, para o menor salário, R$ 4.717,42. É um salário base excelente. Dentro da iniciativa privada, às vezes é difícil você conseguir ganhar
esse salário. Então, por isso, pessoal, que eu falo que é uma excelente oportunidade para você que quer fazer um concurso nessa área policial, para você que tem o sonho de atuar nesta área policial. Então, são 3.500 vagas, já falei para você acerca do salário, o salário mais baixo é R$ 4.717,42. Lembrando, para investigador e escrivão, somente voltando aqui, ó, escrivão e investigador, esses dois aqui, ó, são os que têm o maior número de vagas. Para escrivão de polícia, 1.333 vagas, como eu havia falado, e para investigador, 1.250 vagas. Então isso aqui é fundamental, o salário básico aqui, o menor salário, R$ 4.700 praticamente. Agora, eu quero mostrar para você o que você deve estudar para a língua portuguesa. Lembra que eu falei lá no início que a VUNESP é uma banca previsível, pelo menos em língua portuguesa, tudo bem? Ela é uma banca previsível, ela é uma banca que, se você estudar os conteúdos que eu vou mostrar aqui para você e se você começar a resolver as questões, ainda que hoje você não tenha uma boa base de língua portuguesa, ao longo dos seus estudos você vai começar a entender o padrão da banca e você vai começar a acertar as questões da VUNESP. Isso aí é fato, mas é claro que você precisa seguir o que eu vou mostrar aqui para você. Eliane, quais são as matérias que eu devo priorizar nos meus estudos de língua portuguesa, caso você queira começar agora, por exemplo? Eu vou dizer para você exatamente quais são essas matérias agora. Eu sugiro até que você faça o seguinte, que você pegue aí um caderno, uma folha, ou até mesmo no seu celular, e você anote estas matérias. Não se preocupe que, Eliane, o edital nesse momento ainda não saiu. Não se preocupe com isso. Estas matérias têm, assim, 90% de chance de aparecer lá no edital, tudo bem? Então, fique bem tranquilo, porque você não vai estudar uma matéria que não tem chance de cair na sua prova, não tem chance de aparecer no edital. O que eu vou mostrar aqui para você tem, como eu disse, 95% de chance de aparecer lá no edital da Polícia Civil de São Paulo. Então, vamos entender quais são essas matérias. A primeira delas, sentido próprio e sentido figurado das palavras. Isso aqui a VUNESP cobra muito. Vou colocar aqui, ó, cai muito nas provas da VUNESP. A VUNESP tem um perfil também interpretativo, um perfil semântico. Ela gosta de trabalhar a gramática aplicada ao texto. Então ela vai trabalhar bastante com essa questão do sentido próprio, o sentido figurado das palavras dentro do contexto, obviamente. Então, este primeiro assunto, você não pode deixar de estudar. Não pode. Para a VUNESP, isto aqui é essencial, tudo bem? Depois, um assunto que tem muita gente que tem medo, muita gente não entende direito, que é o quê? Verbos. Eliane, verbos, pelo amor de Deus. Vou colocar aqui ao lado, ó, verbos. Esse negócio de verbos é difícil, é complicado. Calma, que eu tô aqui para te ajudar. O que você tem que fazer? Você vai estudar tudo de verbos? Não precisa. Ainda mais se você não tiver tanto tempo assim. O que você vai priorizar? O emprego de tempos e modos verbais. A VUNESP vai colocar pelo menos uma ou duas questões de verbos. E, além disso, ela pode trabalhar outros assuntos que tenham como pano de fundo verbos. Então, é um assunto que você vai precisar realmente estudar, tudo bem? E lembrando aqui, eu não estou dizendo para você tudo que você tem que estudar para a VUNESP, não. São os assuntos essenciais. São 9 assuntos que eu separei aqui, deixa-me ver se foram 9. Isso, foram 9 assuntos aqui essenciais. Você não tem que começar por esses, tudo bem? São aqueles mais importantes. Então, emprego dos tempos e modos verbais, você vai precisar estudar sim. Isso aqui é inegociável porque vai cair na sua prova.
Esse aqui vai cair. Você pode ter certeza que a VUNESP vai cobrar verbos porque ela tem um histórico de cobrar verbos, tudo bem? Então, emprego de tempos e modos verbais é um assunto que você não pode deixar de estudar. Uma outra coisa, orações. Mas, Eliane, que história é essa de orações? Bom, você vai precisar estudar as orações coordenadas e subordinadas. As subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, deixa-me colocar aqui para você, ó, coordenadas, as subordinadas, e aqui dentro das subordinadas você vai estudar as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Isso aqui é essencial para você estudar para a VUNESP. Ela tem o histórico de cobrar orações e, além disso, tem uma outra matéria que a VUNESP sempre cobra e você vai precisar dominar as orações para você resolver facilmente as questões sobre este assunto que daqui a pouco eu vou falar para você qual é, tudo bem? Então, orações é algo que você vai precisar estudar. Depois, quarto tópico, concordância verbal e nominal. É um assunto que não tem jeito. É o que eu falei para você. Aqui a nata da nata. É aquilo que você não pode deixar de estudar. Ah, Eliane, eu vou me preparar para o concurso da Polícia Civil, mas eu não quero estudar concordância verbal. Não é assim. Você vai precisar estudar concordância verbal, sabe por quê? Porque a VUNESP vai cobrar isso na sua prova. Vai ter pelo menos uma, às vezes duas questões de concordância verbal e nominal, e se você estudar da forma como eu ensino, é ponto ganho. Você vai acertar as questões, porque existem algumas regras que a VUNESP prioriza. Então, você não pode deixar de estudá-las, tudo bem? Então, concordância verbal e nominal. Eliane, olha só, entre concordância verbal e nominal, qual que eu posso dar assim, um pouco mais de atenção? A concordância verbal. Mas eu não estou dizendo que você não tenha que estudar concordância nominal. A concordância nominal, ela também é importante. Ela também é essencial. Ela também cai nas provas da VUNESP. Mas eu, se fosse você, começaria por concordância verbal. Foi por isso que eu a coloquei aqui no início. E depois você estuda as principais regras de concordância nominal. Tudo bem? Depois, o quinto tópico, regência verbal e nominal. É um assunto que também não tem jeito. Você vai precisar saber quando um verbo pede uma preposição, quando ele não pede, quando o nome pede uma preposição, quando ele não pede. Sabe por quê? Este assunto aqui, ele está interligado a um outro assunto, da mesma forma que esta parte aqui, ó, de orações, que também cai muito nas provas. E daqui a pouco eu vou dizer para você qual é este assunto. Então, em relação à regência verbal, você vai precisar, eu se fosse você, começaria assim, ó, pela regência dos 30, porque existem vários verbos na língua portuguesa, tudo bem? Vai querer estudar a regência de todos esses verbos. É óbvio que não. E também isso nem é necessário, sabe por quê? Porque a banca não vai cobrar isso tudo. Existem alguns verbos que ela, assim, tem como preferência. São aqueles verbos preferenciais da banca VUNESP. Então aqui eu sugiro que você estude os 30 verbos mais cobrados em provas de concurso público, sobretudo nas provas da VUNESP. E além de concordância verbal, a concordância nominal é bem simples. Tem alguns macetes para você saber a regência dos nomes, e isso é fundamental porque você acaba ganhando tempo, você acaba estudando de forma mais otimizada, mais rápida. E aí você consegue usar esse tempo para você resolver mais questões, para você estudar outras matérias e etc. Tudo bem? Então, regência verbal e nominal tem uma grande chance de aparecer na sua prova. Então, nessa primeira parte aqui, eu mostrei, ó, 5 assuntos. Tem mais? Tem. Mais 4. 4 assuntos. Qual o primeiro assunto? Ó, na verdade, o sexto assunto, colocação pronominal. Sabe aquela história de próclise, ênclise e mesóclise? Então, isso aqui você vai precisar estudar, porque colocação pronominal também tem uma grande chance de aparecer lá na sua prova da Polícia Civil de São Paulo. Tem uma grande chance. Ah, mas Eliane, por que tem uma grande chance? Porque a VUNESP adora esse assunto. Porque a VUNESP sempre coloca uma questão desse assunto na prova. E, além disso, ela prioriza algumas regras. Por exemplo, eu sugiro que você, ó, não deixe de estudar ou estude com mais vigor, digamos assim, as regras de próclise. É claro que dentro das regras de próclise existem algumas que são mais exploradas pela VUNESP,
outras são exploradas por outras bancas organizadoras, por exemplo, mas a VUNESP tem uma certa preferência. Então, eu sugiro que você estude também a colocação pronominal. Depois, pontuação. Pontuação, aqui você vai começar pelo emprego da vírgula, ó, vírgula. Vou colocar aqui ao lado. Vai anotando, porque essas dicas aqui vão otimizar os seus estudos. Você não vai ficar perdendo tempo estudando coisas que não vão cair na sua prova, ou coisas que não tem a VUNESP não tem um perfil de cobrar. Então, neste momento, ainda que o edital não tenha sido publicado, eu sugiro fortemente que você otimize o seu tempo e comece a estudar aquilo que tem mais chances de cair na sua prova. Para que você vai ficar estudando coisas que a VUNESP não cobra? Não faz o menor sentido. Você tem que estudar aquilo que tem uma certa frequência, que cai com certa frequência nas provas. E eu estou mostrando aqui para você quais são as matérias que você deve priorizar. Então, pontuação, comece pelo emprego da vírgula. E lembra que eu falei para você que esta matéria aqui, ó, orações, ela está interligada com uma outra matéria? Então, é com pontuação. Isso aí, sobretudo o emprego da vírgula. Você vai ver que existem várias regras de vírgula que vão abordar as orações, tanto as coordenadas quanto as subordinadas. E aí você precisa primeiro estudar as orações para depois entender melhor o emprego da vírgula. Às vezes, você não consegue compreender muito bem português porque você acaba estudando de maneira aleatória, você não estuda em uma sequência organizada para que você consiga entender e fazer essas conexões que eu estou mostrando aqui para você, tudo bem? Crase é aqui o nosso sexto, sétimo, oitavo. Oitavo assunto. E crase está interligada com, deixa-me voltar aqui, cadê? Com regência, ó, regência verbal e nominal, por isso que eu coloquei esta setinha aqui. São duas matérias interligadas. Eu até sugiro que você faça o seguinte, que você estude regência verbal, regência nominal e logo depois crase. Não deixe para estudar crase mais à frente. Estude crase logo após a regência, tanto verbal quanto nominal. Isso vai te ajudar a entender melhor as regras de crase. Então, vamos lá, crase, você vai precisar estudar o grosso de crase. O que é o grosso de crase? As regras em que você deve utilizar a crase, quando você não pode de forma alguma utilizar a crase, e a VUNESP tem uma preferência por uma regrinha em que você não deve usar a crase, que ela sempre coloca nas questões. Então, quando você for estudar, você vai começar a ver isso quando você for resolver as questões, na verdade. Então, em relação à crase, estude quando você deve colocar a crase, quando não deve colocar a crase e os casos facultativos, tudo bem? Isso vai ser suficiente porque a VUNESP não inventa muito em relação à crase, não. Então, você vai estudar as regras básicas de crase. Essas regras serão suficientes para você acertar as questões da VUNESP. Então, crase e depois, ó, por último aqui, conjunções, que é a cerejinha do bolo, o valor semântico. Eu vou colocar aqui, ó, semântica. Semântica é o valor semântico das conjunções. A VUNESP tem esse perfil de uma banca que explora um pouco mais a semântica. Então eu sugiro que você estude sim o valor semântico dos conectivos, o valor semântico das conjunções, porque isso vai cair na sua prova, ou tem uma grande chance de cair na sua prova. Agora eu quero mostrar para você como você deve começar. Eu coloquei aqui dois perfis e aí eu vou explicar para você e você vê qual é o seu perfil e a partir daí você começa a estudar. Bom, o primeiro perfil é o que? Eu coloquei aqui, ó, base mais questões. Eu falo o seguinte, que para você resolver as questões, você precisa ter base. Você precisa saber, por exemplo, as regras gramaticais, porque senão fica, pessoal, adivinhação, fica só macete, fica só diquinha. E aí, quando a banca coloca uma questão um pouquinho mais difícil, quando ela coloca, de repente ela muda o contexto, você não consegue acertar com as diquinhas, com os macetes. Então é por isso que, ó, se você não tiver uma boa base de língua portuguesa, eu sugiro que você comece a estudar pela base, pela parte teórica e resolva questões. Mas olha só, isso aqui é importante que você saiba. Não é, Eliane, vou ficar 2 meses estudando teoria e só depois vou resolver as questões. Não, eu não recomendo que você faça isso. Para concurso público, você precisa resolver
questões. Você precisa saber como a banca cobra aquela teoria. Você precisa absorver a teoria, entender a teoria e saber o principal. Escute o que eu vou falar agora. Saber o principal é como eu pego esta teoria e aplico ali, ó, na questão. Porque senão não vai adiantar nada. Senão você vai estudar teoria, 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 mas se você não sabe aplicar, não sabe resolver ali a questão, não vai adiantar. Então, eu sempre recomendo e eu oriento os meus alunos a fazerem o seguinte: estude um pouquinho de teoria e resolva questões daquele assunto. Faça exercícios daquele assunto, porque isso vai te ajudar a sair da parte teórica e entender como é a vida real, como é a prática, como é que a banca cobra aquele assunto ali nas questões, tudo bem? Então, se você não tiver base, Eliane, já estou há muito tempo sem estudar, eu quero fazer o concurso, mas eu estou há bastante tempo sem estudar. Tá faltando base, então eu sugiro que você comece pela base e resolva questões ali de forma praticamente simultânea. Esse aqui é o primeiro perfil. Agora o segundo perfil. Eliane, eu já tenho base, eu já estou estudando para alguns concursos, eu já acerto pelo menos 60% das questões de língua portuguesa. Eu já tenho essa base aí de acerto. Eu vou resolver qualquer questão, não importa a banca organizadora, tudo bem? Aqui, para você ter uma noção de o que você tem que fazer para você começar, não importa a banca. Você está fazendo para o CESP, FCC, FGV, não importa. Você acerta 60% das questões de língua portuguesa. Aí, o que eu recomendo? Que você comece a resolver mais questões, que você, a partir das questões, aí sim você vai ver o seu ponto fraco e você volta para a parte teórica, ou seja, faz uma pequena revisão ali, mas de alguns pontos específicos da matéria. É diferente do perfil 1, que é aquela pessoa que não tem a base, ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que não sabe, vamos pegar aqui, ó, emprego de tempos e modos verbais. Se você já estuda para concurso, você sabe o que eu estou falando aqui. O que são esses empregos dos tempos e modos verbais? Você, em algum momento, você já ouviu isso, já estudou sobre isso, porque isso cai bastante em prova. Então, se você já tem esse perfil, questões. Agora, se você não tem, Eliane, não faça a menor ideia do que seja emprego de tempos e modos verbais, sentido próprio e sentido figurado das palavras, concordância verbal e nominal, não faço a menor ideia, mas eu quero estudar e eu quero sim realizar o meu sonho de ser aprovado no concurso da Polícia Civil de São Paulo. O que você tem que fazer? Base, não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Língua portuguesa é uma matéria que, primeiro, é analítica também. Ela é uma matéria em que vai envolver vários contextos. Então, em uma frase, uma palavra pode ser uma coisa, daqui a pouco ela pode ser outra em outro contexto. Então, não tem jeito, você precisa saber a base, porque é como eu falo aqui no canal, se não vira adivinhação, se não vira você pozinho mágico, você conseguir resolver as questões na sorte. E aí, na sorte, não dá mais para passar em concurso. Você precisa se preparar de forma séria, organizada e sabendo o que a sua banca vai cobrar na prova, sabendo como ela vai cobrar aquilo ali na prova. Então, a partir desta explicação, você já vai saber, ó, eu tenho o perfil 1, professora, eu preciso de base e eu preciso também resolver questões. Ou então, não, professora, eu tenho o perfil 2, olha só, eu já consigo resolver algumas questões, já sei algumas regras gramaticais, fico ali na média de 60% de acerto em língua portuguesa. O que você precisa? Resolver mais questões. E a partir da resolução das questões, você vai identificando seus pontos fracos e você vai fechando ali as lacunas. E se você quiser estudar comigo para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, eu vou deixar aqui os cursos específicos para esses dois perfis. Vou colocar aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo, 1 e 2, que aí você já sabe exatamente o que eu mostrei aqui para você e você já sabe o perfil. Vou colocar assim, perfil 1 e perfil 2 para ficar melhor para você. Se você quiser estudar comigo e começar pelo perfil 1, ou seja, você precisa de base e questões comentadas da VUNESP. Então, você vai clicar aqui no link que está na descrição, perfil 1. Agora, professora, eu já tenho base, eu preciso resolver questões, eu preciso ter mais velocidade na hora de resolver as questões, ter o pensamento mais ágil, aí é o curso do perfil
2. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e eu vou mostrar para você como você vai resolver as questões da VUNESP de forma simples, prática e objetiva, sem enrolação. Vocês sabem, se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem que eu sou objetiva, sem enrolação na explicação, sem enrolação nas questões comentadas, é direto ao ponto. Eu sei que você é ocupado, que você tem outras coisas para estudar e muitas vezes língua portuguesa é aquela matéria que não vai. É aquela matéria que você precisa de um pouco mais de atenção. Então, se você quiser estudar comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dos 2 perfis. É só você clicar e conhecer a proposta do curso. Lembrando que, pessoal, o concurso da Polícia Civil de São Paulo é uma excelente oportunidade para quem quer estabilidade, para quem quer mudar de vida agora, ainda este ano. São 3.500 vagas. É só você decidir para qual cargo você vai concorrer e começar a estudar. Sem estudo, fica difícil de você passar. O concurso está cada vez mais difícil. Então, você precisa estudar, tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje, uma oportunidade para você que quer entrar nessa carreira policial. Muito bom esse concurso. O VUNESP é uma banca previsível em relação à língua portuguesa. Você pode ficar tranquilo que eu vou guiar você, vou mostrar exatamente o que você tem que estudar para você garantir a sua vaga neste concurso. Tudo bem? Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!